certo. Oba. Olha quem entrou aqui. Olá! Professor Periquito. Tudo bem? Opa, tudo bom aí, meu? Como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo? Cara, eu nem lembrava direito de você. Eu falei, Pois é. deixa eu olhar bem essa aluna aí. Aí eu vi seus trabalhos, daí eu lembrei, eu falei, já lembrei quem é a aluna. E aí, meu? Você tá bem? Legal. Tudo bem, que honra estar aqui. Muito legal. Que bom, que bacana. Então vamos todos juntos. Eu, você, o Charles. Vai entrar mais gente, Charles, na conversa? Eu convidei a Zuleika e a Ariane, ambas estão em dúvida se conseguem entrar, porque estão, enfim, com os problemas de conexão habituais, assim. Mas seria muito legal, são duas professoras que se lembram mesmo dela. Convidei a Nara também, que a Lúcia se lembra dela, mas a Nara está com seus relatórios, então vai só nos assistir. E ela manda as perguntas aqui do lado do WhatsApp. Né? Então, a Lu, eu acho que a Lu foi que eu lembro da minha aula de fotografia, né, Lu? Sim, sim. Eu acho que bastante eu lembro da aula de foto, mas você foi minha aluna em outras matérias também. Então, eu agora sim eu não lembro, mas a gente fez outras aulas também, sim. Sim, a que eu mais lembro é da sua participação na aula de fotografia. De fotografia, aquele laboratório maravilhoso. Beleza, hein, que era. Que ainda é, né? Nós temos um bom laboratório ainda aqui no Mackenzie, bem legal. E vamos lá, vamos em frente. Muito bem, o Charles que está assim meio que com uma linha de condução, né? E a gente vai perguntando junto, entrando na conversa, um bate-papo. Isso. Eu dei uma conversada antes com a Lúcia, a gente tem um combinado de fazer um percurso meio cronológico, né? Uhum. Então, a Lúcia é designer, formada em 2007, né, Lúcia? 2007. Eu tranquei, né? Fiquei um ano que eu tranquei. Eu me formei mesmo em 2007. Perfeito. 2006, 2007. 2007 foi meu título. E teve um período que ela compartilhou os atendimentos junto do Alex Lick, do Henrique, ela trabalha com os dois, enfim, então se formou um network bem bacana, assim, cada um num campo bem específico, né? E bem complementar, e todos com essa pegada de serem designers, né? Trabalhando no universo de outras mídias, mas com essa visão específica de design. Então, a Lúcia estava me contando, eu não me lembrava disso, mas ela se formou primeiro em propaganda pela Mackenzie, né? E aí, por um motivo que ela vai revelar agora, ela resolveu que precisava fazer design, né? Já formada em propaganda. Então, Lúcia, é com você. Conta um pouco desse início, lá, né? Então, eu me formei em propaganda e aí eu comecei a trabalhar na área, eu estagiei em agência e eu fui para a produtora. Eu trabalhei numa agência, a Futura Style, que era do Mário Cohen. Essa agência nem existe mais, ela tinha conta da Benetton, da Pirelli. E foi uma época bem legal, eu trabalhava no departamento de RTV, como estagiária. E nessa época eu comecei a conhecer o universo das produtoras, eu comecei a me interessar bastante por isso e eu acabei caindo para a produtora. Só que eu comecei a trabalhar como assistente de produção, eu estava na produção. Aí eu comecei a gostar muito disso, comecei a cair para o audiovisual e tal, e trabalhando sempre com produção, teve algum momento que eu comecei a fazer assistência de direção, comecei a fazer pesquisa de imagem, e eu fiquei bastante tempo ficava ali nas ilhas e compartilhando coisas também com o pessoal da arte. Aí eu comecei a me interessar, né, por essa coisa de arte para vídeo, enfim, essa parte mais não era digital na época, né, mas assim, essa parte mais de design para audiovisual. Comecei a me interessar por isso, tal, comecei a tentar fazer algumas coisas, aí, enfim, apareceu uma oportunidade de eu viajar para fora, aí eu fui passar uns 6, 8 meses nos Estados Unidos, fui estudar inglês, eu acabei ficando um pouco mais lá, e aproveitei a oportunidade para fazer umas matérias de um curso de extensão. Eu não fiz o curso inteiro, mas eu fiz algumas matérias relacionadas ao design e audiovisual. Então, fiz um curso de motion lá, fiz um curso de edição.
E assim, sem saber mexer no Photoshop direito. Então, era uma coisa no meio, né? Que eu fui fazendo o caminho contrário. Eu falei, nossa, aprendi a mexer no After sem saber mexer no Photoshop, né? E ainda consegui fazer umas coisas. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não quero mais trabalhar com produção, eu quero ficar na área de finalização mesmo. Quero trabalhar com isso, quero trabalhar com essa parte de motion. E aí apareceu a oportunidade de eu estagiar numa produtora que eu já trabalhava para eles, né, na parte de produção. E aí andei 3 casinhas para trás, mas enfim, era uma oportunidade de começar, né, uma área nova. E comecei, né, a fazer umas coisas e tal, mas aí conforme o trabalho, a demanda do trabalho ia crescendo, eu sentia que eu tinha necessidade, porque eu queria estar mais na parte de fazer o concept das coisas, não só de animar. Eu não queria fazer só a parte mecânica. Aí eu acabei, teve uma época que eu estava nas produtoras e nas finalizadoras, eu acabei caindo para a área de pós-produção. Então também foi muito legal, porque eu tive esse conhecimento, que é uma coisa muito mais técnica, na verdade, né? Que você precisa... O Charles, acho que está escrevendo alguma coisa nesse plano de áudio teu, eu acho. Tá ruim meu áudio, gente? O meu áudio está ótimo aqui. Não, tá ótimo, mas tem retorno, porque entra no microfone o som do teu falante, entendeu? Eu estou no celular hoje. Eu não estou nem no computador. Eu só estou no celular. Mas não dá para botar o fone de ouvido? Estou te ouvindo perfeito. Não estou com fone aqui, Charles. Eu posso diminuir o volume? Não, tranquilo então. Não, sossegado. Deixa eu ver se fica melhor. Peraí. Porque eu estou ouvindo super bem. Eu posso deixar um pouco mais baixo. Pronto. Vamos ver se melhora um pouco. Tá ótimo. A Zuleika acabou de mandar um recado, te mandando 1000 beijos, está com saudades, mas ela está um pouco enroscada lá e não vai conseguir entrar. Mas, não tem problema, mando outro para ela. A gente se vê pessoalmente quando o fim do mundo acabar, né? Quando acabar o fim do mundo, foi genial. Quando acabar o fim do mundo. Bom, continua aí, Lu. Aí eu comecei a trabalhar na parte de pós-produção e era uma coisa assim, até comecei a mexer naqueles equipamentos de pós que hoje eu nem sei se existe mais, Flame, trabalhava com aquelas máquinas enormes, enfim, era mais para fazer essa parte, por exemplo, de croma, de limpeza de fio, sabe? Essas coisas um pouco mais técnicas, de pós-produção mesmo, composição. Foi muito legal, foi muito importante também. Mas, na verdade, eu queria ficar no motion, eu queria ficar naquela coisa de criar vinheta, de fazer assinatura, de fazer a coisa gráfica mesmo. E aí eu fui para uma outra produtora, que era o Estúdios Mega, que nem sei se existe mais hoje, que era uma filial, eles abriram uma filial de São Paulo aqui no Rio de Janeiro, que era do Rio de Janeiro, abriram aqui em São Paulo. E aí eu fui eles criaram um departamento lá, eu fui para lá, e aí eu comecei a fazer cada vez mais coisa, e eu sentia necessidade de ter essa coisa, essa base do design, que eu não tive em propaganda. Né? Na verdade, assim, o curso de propaganda ele me deu, era muita aula de semiótica, era muita aula de comunicação, muita aula de história da arte, me deu uma base em comunicação muito boa, em redação, para escrever, tudo isso. Mas eu não tinha a base do design. Então, eu falei, bom, eu acho que eu vou voltar para o Mackenzie. Aí, prestei vestibular de novo, entrei, né? Na época, os dois primeiros anos, eles eram básicos. E aí, eu tinha algumas matérias que eu podia, assim, eliminar, mas eu optei por não eliminar. Algumas eu quis fazer de novo, porque, por exemplo, História da Arte. Eu quis cursar tudo de novo, porque era uma outra visão da História da Arte. Né? Então, algumas, assim, matemática, eu acho que eu pude eliminar, redação, eu eliminei algumas, mas outras eu optei por fazer de novo. E o que foi super legal, assim, é que teve todos aqueles ateliês maravilhosos, aula de gravura, processos gráficos, tudo isso, tudo que estava realmente me faltando, essa parte mais de base instrumental, de materiais, de processos, essa base de design mesmo. Então, muita aula de ilustração, muita aula de desenho. Não era uma faculdade fácil de fazer quando você já está trabalhando, não é, né? Na verdade, você tem que se dedicar. Então, eu acabei levando muito mais tempo que o normal, porque, assim, eu precisei trancar um ano e meio, e aí, quando eu retornei, eu não conseguia cursar todas as matérias, então, eu fui fazendo conforme ia dando, mas, assim, foi muito importante para mim, porque tudo que eu aprendia na faculdade, eu já aplicava profissionalmente.
Então, eu conseguia, assim, na faculdade também tinha um outro lado, que, por exemplo, eu não conseguia fazer projetos pessoais, eu não conseguia, às vezes, né? A gente tem que entregar o trabalho, tem o trabalho do cliente, né, que está mandando, assim, você não, às vezes você não consegue colocar tanto o seu lado ali, né, o seu lado pessoal. Então, eu tinha essa possibilidade de fazer nas aulas do Mackenzie, de desenvolver a minha, encontrar o meu caminho visual, desenvolver a minha identidade em projetos. Então, essa busca era muito legal, assim, né? Eu lembro nas aulas de tipografia, que depois, por causa dessas aulas de tipografia, as aulas da Zuleika, foi que me plantou uma sementinha atrás da orelha da tipografia, que depois eu fui cursar o mestrado. E eu sempre, né, tive essa vontade de explorar outras coisas, né, outros caminhos. Então, também, eu acho que a faculdade ela é um momento importante, é um lugar onde você pode errar, você pode mudar de ideia, você pode experimentar, é um lugar para você fazer isso. E, ao mesmo tempo, tudo que você aprende lá, você leva para o profissional e você já aplica. Então, assim, se você já está trabalhando, também é legal, porque você já, no meu caso, foi muito bom, porque eu aplicava tudo que eu aprendi ando trabalhando. E para quem também está buscando o que vai fazer da vida, então também tem o outro lado, né? Que a pessoa está lá e ela está também experimentando, ela está vendo para que lado que ela vai. Então, para mim, foi muito legal a experiência. E aí eu lembro da aula... Como os diferentes colegas que têm interesses diferentes, experiências diferentes, contribuem nessa formação? É legal você ter vários pontos de vista, né? Porque, assim, às vezes não tem só um caminho, tem vários caminhos. Então, às vezes você pode estar trabalhando numa área e aí o teu colega que trabalha em uma área diferente, ele tem uma outra percepção sobre o que você trabalha ou o que você faz. Então, você está sempre sendo convidado. Olha quem apareceu aí. Quem? Olá, Lúcia. Nara. Oi, Nara. Tudo bem? Ela acabou de falar, Nara, que ela já tinha feito História da Arte na propaganda e decidiu fazer e não cancelar, porque a visão que a gente dá no design era diferenciada, que ela percebia que ia ter um outro enfoque. Bom. Então, e aí foi isso, né? Bom, essa coisa de trocar com os colegas também. E essa coisa também crítica do seu trabalho, né? Que é muito legal, assim, às vezes você acha que o teu trabalho tá uma porcaria, e é bom você ter essa troca, porque às vezes vem aquele colega com outro ponto de vista, ele te traz uma coisa que você não tinha visto ali, você melhora, ou você, enfim, vai por um outro caminho, sabe? Essa troca é muito importante, eu acho, que no meio acadêmico, assim, quando você está cursando. Eu acho que é essencial. Os trabalhos em grupo, eles te preparam para o mercado, né? Eu quero perguntar, Lu, quero aproveitar esse seu gancho. Desculpa eu te cortar, porque eu acho que esse é um ponto muito legal, porque você é uma estudante, né? A gente nunca deixa de ser, mas estudante profissional, né? E eu sempre fui professor profissional fora da área profissional acadêmica. E eu vejo uma similaridade muito grande nisso, sabe? Uma coisa que eu quero te perguntar nesse aspecto é assim, quando que você fazia um trabalho lá que não era tão prazeroso profissional, porque ele era X, tinha que cumprir aquilo, né? E o quanto você aproveitava e contava isso entre aspas, lá na faculdade, fazendo o seu trabalho mais artístico, mais autoral, né? Sim, artístico sim. não, mas mais autoral, né? Então tem esse lado autoral, legal. Né? Essa é a palavra, autoral. Não, maravilhoso, porque eu conseguia encontrar, assim, eu acho que todo designer, ele precisa encontrar o seu caminho, a sua linguagem. E nada melhor do que também autoconhecimento para isso. Eu acho que é um processo. Super. Com todo profissional de design que você conversa,
Tudo bem, Ariane? Oi, tudo bem? Prazer te ver. Prazer te ver também. Então, aí eu acho que assim, com todo o profissional de design que você conversa, eu estou aproveitando essa pandemia para assistir live de tudo que eu posso conseguir entrar e fazer cursos e fazer workshops, e tem muita coisa boa gratuita aí. E quando é paga, não é tão caro, é acessível e você consegue fazer até uma agenda bacana aí para aproveitar esse tempo. E aí eu consegui assistir uma live da Paula Scher falando do trabalho dela no teatro público lá de Nova York. Ela está há 25 anos trabalhando com isso. Ela ainda está descobrindo como que é o trabalho dela. Então, é uma coisa que não acaba nunca. Então, assim... Genial. Eu acho que todo designer, todo profissional, né, nessa área, ele sempre vai estar buscando qual que é o seu caminho. E às vezes esse caminho muda, porque a gente muda. Então, exatamente. Você tem outro ponto de vista, você vai mudar seu trabalho, vai refletir no seu trabalho, você vai trabalhar diferente. Você pode trabalhar mais devagar, você pode trabalhar mais rápido, você pode ter um resultado diferente, vai depender também do teu momento e da tua maturidade. Mas você tanto também, você passando por esse processo também da faculdade, ele é um processo também de amadurecimento. Então, esses 4 anos de cursada, você vai amadurecendo, você vai também digerindo toda a informação, né? Porque também é muita informação, tem que fazer o download disso uma hora. E às vezes a ficha ela vai cair lá na frente, quando você pegar um projeto que você vai necessitar todo aquele conhecimento que você teve lá atrás, aí a ficha cai e você consegue fazer, sabe? E assim, eu acho que tá sempre estudando, tá sempre se reciclando, tá sempre buscando. O momento que a gente está vivendo agora, eu acho que ele é muito, muito bom nesse sentido, assim. Eu estou aproveitando para isso, para, enfim, para estudar também, para ler um pouco, para assistir essas lives, para fazer esses workshops e para baixar um pouco desse conhecimento aí também, sabe? Que eu acho que ele é importante também. Tá um momento um pouco mais calmo, então eu acho que ele é ideal para isso, né? A gente tem que aproveitar também. Luciana, você então estava no design e aí você um pouco descobriu a tipografia com a Zuleika e o que mais? Zuleika. Bom, aí eu lembro, né, que a gente fez um projeto na aula da Zuleika, muito legal, que infelizmente eu não consegui resgatar ele deve estar em algum zip drive guardado lá na casa da minha mãe, eu tenho que zip drive, imagina, eu tenho que procurar isso. Que a gente fez um livro baseado no conceito da poesia concreta. Eu peguei um poema que falava sobre a Avenida Paulista, do Marcelo Rubens Paiva, e aí eu fiz enfim, foi muito legal isso, porque a gente fez umas coisas muito experimentais com tipografia. E depois, na sua aula, Charles, a gente animou isso. Então, isso foi super legal, assim, foi um projeto super experimental, super legal, era uma coisa que eu não conseguia fazer no trabalho, porque assim, na época que eu estava trabalhando nessa produtora, tudo que era relacionado com lettering e com tipografia, com letra, eu queria fazer. Então, assim, era coisa que ninguém queria fazer, mas eu já achava aquilo no máximo, deixa eu animar as letrinhas. Eu ainda gosto. E aí, na época que a gente teve a oportunidade de fazer isso lá na sua aula, eu falei, nossa, que legal, eu tô animando tipografia, né? Eu tô dando vida para esse livro que a gente criou. Então, nossa, foi muito legal, assim, essa experiência. Ô, Lu, você pegou a época que a gente fazia a revista com a Azul e depois fazia a revista digital? Sim, a revista digital acho que foi depois. Foi depois ou foi... Quando que era? Era uma revista com o Mazini que fazia, não era? Ficava junto com o Mazini, né? A gente fazia junto ali, mas era... Eu lembro, eu acho que você participou de um desses projetos também. Eu acho que sim, eu acho que, nossa, era muito legal essa revista. E, enfim, essas coisas de experimentar, né, de fazer esses projetos, assim, é muito legal. E, bom, aí fiquei um tempo trabalhando e trabalhei com, enfim, com projetos de animação grandes e depois eu pegava
projetos um pouco mais curtos. Aí eu fui para trabalhar em agência. Nunca tinha trabalhado em agência grande. Eu fiquei quase 3 anos trabalhando em agência grande, num departamento que eles tinham lá na extinta DM9. Foi uma época interessante, mas assim, a agência não era muito o meu perfil, porque eu sempre fui de produtora, mas também foi uma época legal, foi um aprendizado. Eu conheci um outro lado, foi muito legal. Como eles veem os designers nas equipes? Olha, eu acho que tem muito designer lá publicitário, sabe? A gente lembra que a gente conversou que assim, o publicitário que ele tem formação em design, ele tem algo mais para trabalhar. Sim. Então, mas assim, mas aqui a visão publicitária é uma visão um pouco mais de comunicação, de estratégia, é uma outra coisa. Eu trabalhava muito com o pessoal do planejamento fazendo videocase. E é uma galera muito legal, assim, foi uma oportunidade muito boa de conhecer esse tipo de trabalho. Então a gente fazia muito videocase, muito vídeo interno. Depois eu fiquei um tempo freelancer e eu fiquei fazendo bastante videocase e era uma coisa muito legal porque eu tinha a oportunidade de criar todo o concept e animar. Então, tive bastante liberdade. Trabalhei bastante com evento, criando conteúdo para evento, ainda faço. E também é uma outra área que você tem uma liberdade criativa muito grande, porque você tem que interpretar o guide da marca, né? Você tem que fazer, tem que interpretar aquelas diretrizes, mas você tem um tema para aquele evento corporativo. Então, você tem que criar um monte de conteúdo. E às vezes você tem bailarinos interagindo com o conteúdo e às vezes você tem uns formatos de tela malucos, umas projeções, então é um super aprendizado também de criação de conteúdo, muito legal. Já fiz, enfim, um pouco de tudo, assim. E aí, bom, surgiu a oportunidade em 2013 de eu ir para a Argentina e num primeiro momento eu fui para lá para cursar um outro mestrado, para cursar um mestrado em maestria em desenho comunicacional. Fui para fazer, né, o Charles me ajudou com toda a documentação e tal. Aí fui para fazer esse curso lá, cursei um semestre e vi que não era aquilo que eu estava esperando, porque o curso era muito, muito, muito teórico. Eu queria uma coisa um pouco mais prática. Aí, enfim, cursei um semestre, tranquei e falei, e agora? Né? Aí tinha o pós-grado em tipografia. O pós-grado em tipografia, eu achei que eu podia me inscrever a cada 6 meses, mas não, você tinha que se inscrever depois de 1 ano e meio. E aí eu estava naquele ano meio morto, falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu acabei me inscrevendo num outro pós-grado lá, que na época ele era um diplomado em identidade corporativa. E foi muito legal, porque assim, aí eu tive, até voltando um pouco na época do Mackenzie, que o Mackenzie ele deu uma base muito boa de branding também. Foi uma coisa assim muito legal e é outra coisa que eu gosto demais. Né, as aulas do Antônio Roberto, que, enfim, também me botou uma outra rosquinha ali, falando assim, eu falei, bom, eu acho que eu quero também estudar isso. Aí eu me inscrevi nesse pós-grado, fiz, foi maravilhoso, ele foi super intenso, assim, era muito, muito, muito conteúdo, a gente teve conteúdo, assim, de pesquisa de mercado, palestra com o cara da Coca-Cola, metodologia de trabalho para você encontrar, tem até a receitinha até que eles ensinam, tá? Que você faz o relevamento e a análise, aí você faz o perfil da identidade, depois você tem o desenvolvimento do projeto, como que você vai desenvolver essa identidade. E aí no final desse curso, a gente teve um trabalho para fazer, não foi um trabalho prático de marca, de identidade de marca. A gente fez uma licitação, que era uma licitação para a marca da Tierra del Fuego, lá da Patagônia. Fizemos esse trabalho em grupo e depois tinha que ser desenvolvido um cronograma de implementação da identidade. Então, também foi uma coisa um pouco mais projetual, de um outro ponto de vista, né? Não foi colocar a mão na massa para fazer a marca, mas de um ponto de vista mais de estratégia. Então, também foi muito legal. Depois eles expandiram esse pós-grado e ele está agora com essa segunda etapa que você faz a licitação, você monta o cronograma de trabalho e você faz efetivamente, você desenvolve esse projeto. Então, assim,
não deu para fazer, porque na sequência eu já entrei no mestrado em tipografia. E esse mestrado em tipografia antes era uma pós-graduação de 1 ano e meio, e eles acrescentaram um semestre a mais, que era um semestre prático, de trabalho prático, de aplicação da tipografia, e virou 2 anos um mestrado. E aí o negócio foi intenso, porque assim, era muito puxado, muito puxado. A gente teve aula eu fui da última turma do Rubem Fontana, depois ele parou de ser docente, parou de dar aula. Mas foi, assim, uma honra ter aula com ele, porque é um mestre, assim, sabe? E o mais legal desse mestrado é que no final, quando chegou no final do curso, quando você trabalha com projeto de tipografia, você desenvolve o seu olhar de um jeito que você não consegue mais ver as coisas diferentes, assim, parece que você tem uma lupa na realidade. Então, meu trabalho como designer melhorou, meu trabalho no audiovisual melhorou, tudo melhorou, porque eu fiquei com um olhar mais apurado, porque você está vendo detalhe de letra, né? Uma forma, enfim. E o processo de trabalho também. Você fazer uma tipografia é você trabalhar de maneira projetual também. Você aprende a trabalhar de uma maneira diferente também. Então, tudo isso eu levei para a maneira como que eu trabalho hoje, né? Eu desenvolvi um método de trabalho hoje. E graças a tudo isso que eu aprendi. Então, tudo que eu aprendi perdão, que abriu um negócio aqui. Vou voltar aqui. Pronto. Tudo que eu aprendi nesse pós-grado de identidade, a metodologia de trabalho, como que eles trabalham, eu levei para o meu trabalho no audiovisual. Então, quando eu tenho que desenvolver um projeto de identidade para uma série, para um outro projeto, que eu tenho que desenvolver a identidade, a marca, o logo, eu sigo essa receitinha que eu aprendi lá, que ela super funciona, né? De você trabalhar de maneira projetual mesmo, de você ter uma sequência, uma etapa de trabalho, e ela funciona. E estudar tipografia treinou o meu olhar para as coisas, sabe? A maneira de enxergar tudo é diferente também. E também você trabalha de maneira projetual, você tem uma metodologia a ser seguida que ela é importante, né? E você aprende a ser uma pessoa mais organizada e você trabalha melhor. Você falou muito de criação, que é sempre uma preocupação no design. A Ariane é uma das mais preocupadas, né, Ariane? Que acaba sendo algo que talvez não tenha um método criativo propriamente dito, mas é um modo de você buscar uma expressão individual e às vezes a expressão de um coletivo, a expressão de uma empresa, assim por diante. Como você maneja esse aspecto no seu trabalho? De buscar essa expressão? Então, olha, eu queria falar uma coisa também. Diga. Tem uma coisa que eu valorizo no processo de criação, que é dar espaço para a experimentação, né? Então, porque a experimentação abre novas portas possíveis que você não tinha eventualmente pensado numa metodologia projetual muito rigorosa, muito rígida, né? Então, como você vê isso? É uma pergunta. Então, essa coisa da experimentação, aí também tem um outro lado que lá na Argentina, além de estudar, enfim, fazer esses cursos na UBA, eu fiz muita coisa por fora. Então, eu estudei caligrafia, eu estudei lettering, eu fiz aula de estampa, block printing, tudo que porque assim, lá também era muito mais acessível fazer esse tipo de coisa. Então, ilustração, enfim, explorar essa coisa um pouco mais dos processos manuais, da onde que não tão digital, trazer essa coisa um pouco mais, né? Essa coisa das texturas, dos processos. Então, eu tento trazer isso para o meu trabalho, que é essa coisa também de explorar essas coisas diferentes, né? O audiovisual, hoje ele é digital, né, praticamente, assim, mas eu acho legal tentar trazer essa linguagem um pouco mais analógica, sabe? Eu gosto disso, eu sempre gostei.
E Buenos Aires é muito analógica em algumas coisas. Então, eu tive a oportunidade de, enfim, fazer muita coisa lá, muito curso extra à parte. E fora que a coisa... aqui em São Paulo também está muito bom nesse sentido, essa coisa da cultura ser acessível também. Mas lá era muito, assim. Então, sempre tinha a exposição acontecendo, você tinha, enfim... A arte contemporânea também, é bom você estar a par do que está acontecendo hoje, do que a galera está fazendo por aí, porque ela te inspira demais também, sabe? Os artistas contemporâneos, eles conseguem captar algo que as pessoas não captam. Eles fazem um download de uma tradução do que está acontendo. Então, é importante. O design bebeu na arte, né? O design sempre bebeu, né? Nas artes. Sim, óbvio. Eu acho importante a gente estar conectado nesse mundo das artes e no cinema, enfim, mas a inspiração ela não vem só da referência do que o cara fez, do que o outro designer fez, mas que tudo que está acontecendo por aí, né, também. Então, muito legal. Acho que você está conectado, Claro. né? Ô, Lu, eu queria perguntar, aproveitando o gancho da Ariane, que falou da experimentação, ela colocou um ponto, e o Charles falou dessa questão criativa. Eu entendo e discuto sempre com os alunos que o processo projetual do design, ele, na verdade, que parece inicialmente uma prisão, é como um grid de uma marca, né? Parece que você aprisiona. Mas, ao contrário, na verdade, isso te dá é como se fosse um trampolim para você alçar um patamar maior de criação, né? Um nível mais profundo de criação. E aí eu acho que talvez esse seja um ponto legal, você falando desses processos todos, porque e eu estou emendando com essa live da Paula Scher, que eu também assisti. Foi maravilhosa. Por acaso. O quanto essa disciplina te traz essa liberdade para experimentar dentro do processo, porque nós temos que falar também, até para os alunos que estão nos ouvindo, e da questão dos prazos existentes, né, para a realização das coisas, né? Claro, porque não é uma coisa que termina o seu processo de pesquisa, mas você tem que fazer uma entrega. Em algum momento chega a hora da entrega. Claro. Fala um pouco disso aí pra gente. Então, eu acho que assim, isso você tem que tomar cuidado com o prazo, mas por isso que eu acho legal você perder um tempo nessa pesquisa inicial conceitual. Porque a maneira que eu trabalho para, enfim, chegar nas ideias, ela tem um pouco a ver com esse curso que eu fiz lá em Identidade Corporativa, que eles apresentaram esse método e eu sigo ele, de você fazer uma pesquisa, depois você ir separando essa pesquisa, você vai montar mood board, você vai separando tudo, vai agrupando. Você tem um monte de coisa ali, você tem, enfim, uma bagunça ali na sua frente, você vai agrupando e categorizando tudo aquilo. E aí, depois que você categorizou, por exemplo, em 4 segmentos, você vai fazendo subsegmentos e cada vez você vai afunilando mais. E aí, daí você tira paleta cromática, você tira tipografia, você tira mood de fotográfico, você vai tirando daí. E aí gerar você o branding, né? Aí você tem a tua identidade, você tem o seu perfil de identidade, na verdade. Eles falam lá o seu partido gráfico, né? Mas aqui eu não sei como traduzir essa palavra aqui, enfim, eu falo que é o partido gráfico e acabou, todo mundo entende. Mas daí você vai tirando isso, por exemplo, você tem, e eu acho muito importante você pegar as palavras-chave também, dessas palavras-chave que tem a ver com o projeto que você está trabalhando, que tem a ver com o projeto do seu cliente, enfim, essas palavras-chave, elas vão te determinar, são keywords para você buscar referência. E não só na internet, né? Em tudo que está acontecendo por aí, o mundo não é só a internet. E aí tem essa coisa de você estar sempre conectado com o que está acontecendo no mundo, né? Enfim, no meio artístico, que está passando. Mostra um pouco desse processo. Você tem uns trabalhos aí na manga. Vou compartilhar aqui com vocês, então. Então, por exemplo, eu vou mostrar um pouco. Deixa eu compartilhar aqui.
Estão vendo aqui minha tela? Sim. Tá. Eu vou compartilhar aqui, então, como que foi o processo dessa série que eu fiz o ano passado, que eu fiz a identidade dessa série, que está passando agora no canal Curta, que foi um trabalho maravilhoso, foi o primeiro trabalho audiovisual que eu fiz, assim, para valer, e foi um trabalho que durou um ano e meio. E como que começou isso? Esse trabalho, ele foi encomendado pelo canal Curta, de uma produtora lá de Brasília, a Gaia, do diretor Renato Barbieri. E é uma série em 5 episódios falando sobre o fenômeno da consciência. Muito difícil você criar a identidade dessa série. Primeiro que assim, todo processo audiovisual é um processo coletivo, né? Também tem isso. Então, como que eu comecei a fazer esse processo? Então, eu vou abrir aqui um PDF para mostrar para vocês como que foi essa busca. Bom, fazer a pesquisa conceitual de referência de imagem, de linguagem por capítulo, sugestão de keywords. Então, primeiro capítulo chamava Consciência em Si. Então, tudo que estava relacionado com a consciência em si, a voz interior, os níveis de consciência, a razão, a intuição, o inconsciente. Imagens que simbolizavam isso. Depois, episódio 2, a consciência do outro, o conceito de empatia, de identificação, de colaboratividade, de comunicação, de comunidade, tudo que está relacionado com esse conceito. Episódio 3, consciência da rede da vida, uma coisa um pouco mais ecológica, um pouco mais de coisa da sustentabilidade, do consumo consciente. Episódio 4, a consciência na ciência, coisa um pouco mais pro ramo da ciência. Consciência de Gaia, aquela coisa um pouco mais monumental, né, das forças da natureza. Aqui também falando um pouco do universo com relação a nós. Bom, depois aqui um outro ponto de vista também, um ponto de vista do sagrado feminino e daquela coisa da terra, do culto à terra. Depois dessa pesquisa, vou abrir um outro documento aqui, que aí foi feito o painel semântico e o diagnóstico de toda essa pesquisa. Bom, sugestões de linguagem gráfica depois de todo esse processo. Eu comecei a agrupar todo esse monte de imagem que eu estava buscando. E eu comecei a encontrar relações entre elas. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Comecei a encontrar também paleta de cor. Então, por exemplo, para o episódio 1, Consciência em Si, falando sempre das dualidades, né? Inconsciente e consciente, razão e intuição, certo e errado, as polaridades, os contrastes. Então, sempre as coisas que eu achava que elas eram mais relevantes, eu deixava aqui em negrito. Sempre essa coisa e falava também da expansão, que era uma coisa também muito importante depois, esse conceito da expansão, para criar algumas animações de conteúdo. Aí, enfim, desse episódio 1 foi saindo bastante coisa. Episódio 2 também comecei a encontrar aqui a paleta de cor, comecei a agrupar um pouco mais, outros conceitos também. Aí eu vou passando rapidinho aqui em todos, episódio 3, episódio 4 e o 5. Aí eu já fui chegando aqui numa paleta de cor. Então eu ia vendo que, por exemplo, tinham muitas cores que se repetiam. Aí eu fui selecionando e cheguei nessa paleta aqui embaixo. Porque as coisas, elas se conectavam de alguma maneira, assim, era muito, muito legal você ver que as imagens, elas conversavam entre si, apesar de estarem falando de coisas diferentes. Fui afunilando, cheguei nessa outra paleta de cor. Então, tinha uma paleta de cor geral, da identidade da série, e por episódio, que a gente acabou depois trabalhando essas cores nas animações, que teve um outro conteúdo que foi feito entre os
os entrevistados tinham muito... Ela foi uma série que ela foi editada, ela foi montada... era uma coisa que ela tinha, o entrevistado falava alguma coisa, depois a pessoa ela tinha que ter um tempo para digerir todo aquele monte de informação. Então também a velocidade das coisas, a velocidade das animações era uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais sutil, para a pessoa estar digerindo aquela informação que foi passada antes. Às vezes tinha uma locução, às vezes não tinha, mas a gente aproveitou essa paleta para construir também as cores nessas animações. Bom, como que isso poderia ser em aplicação nas imagens, essas cores, algumas referências, algumas sugestões, padrões gráficos que eles poderiam ser usados, baseados todas nessas informações que eu fui encontrando. Então, assim, conceito estilístico, contraste, expansão, camadas, essa coisa das camadas foi uma coisa que ficou muito presente. A gente sempre trabalhava com sobreposição de imagem, essa coisa da morfologia, as ondas, as curvas, o círculo e mais o cubo, que tinha a ver com consciência ao cubo, que era o nome da série. Como que a gente ia trabalhar as operações morfológicas, unificar, agrupar, multiplicar ou simplificar, que tinha a ver com o conceito da série. Bom, aí fui na busca da tipografia. Fui fazendo várias buscas aqui. Quer perguntar alguma coisa? Sim. O quanto disso você faz autonomamente, o quanto é resultado de diálogo e diálogos com quem? Com o diretor, com o produtor? Com o diretor foi um trabalho em equipe o tempo todo, assim, o tempo todo. Eu trabalhei muito com a montagem, com os roteiristas e com o diretor, o tempo todo se falando, o tempo todo trocando. Nunca era uma coisa solitária. Então, assim, eram feitas muitas reuniões. A gente fazia 3 reuniões por episódio para discutir roteiro, para discutir identidade. E essas composições que foram feitas também, achar o conceito de tudo isso, a gente teve que trabalhar com muita imagem de arquivo também, porque não tinha condição de captar tudo isso. E como que a gente ia montar isso? Então, assim, foi um processo super coletivo, tinha que ter muito diálogo, né? Então, essa minha busca inicial, ela ajudou, mas ela foi sendo depurada depois, conforme eu ia montando o conteúdo e apresentando. E ele tinha que ser aplicado na montagem, tinha que funcionar com o que estava antes, com o que estava depois. Então, ele também tinha essa coisa que tinha que contar uma história, né? O novo ditado é esse. Trabalhos artísticos assim, desse nível, eles são 1% inspiração e 99% reunião, né? Nossa, muita reunião, mas era essencial, assim, e tinha que estar ali, tinha que estar conversando, tinha que estar trocando. E aí, bom, teve essa busca da tipografia, que eu queria uma tipografia que tivesse uma personalidade. Eu optei por não fazer o logo à mão, por ter esse logo em tipografia, comprar uma tipografia com uma família que ela tivesse muitas variáveis para a gente poder brincar com, enfim, hierarquia de informação, né? Porque tinha muita cartela também, tinha muito... Cada entrevistado ele tinha uma ficha técnica, ainda a gente tinha muito texto também. Então, tinha que dar leitura também. Então, eu fiz essa busca da tipografia e acabou que, bom, compramos depois uma tipografia super bacana, que depois eu vou abrir ela para mostrar. Eu acho que esta daqui, acho. Ah, não, essa daqui. Uma tipografia maravilhosa, que depois a gente trabalhamos com uma outra, com as informações um pouco menores para fazer contraste. E aí aqui, bom, como que seria esse grid, né, também? Como que funcionaria? Algumas referências de como que poderia trabalhar isso, essa coisa também, unificar, agrupar, esse conceito todo que a gente já tinha definido. Como que funcionaria texto com imagem, também umas outras buscas, enfim, outras sugestões também. Bom, isso foi o que eu apresentei, né, para eles no começo, e aí comecei a fazer umas buscas aqui. Vou mostrar aqui a tipografia para vocês, onde é que tá? Aqui, essa tipografia aqui, ela é muito bonita.
Opa, acabou abrindo outro programa aqui. Pronto, acho que agora Lu, enquanto você abre, a gente pode ir conversando também? Enquanto você lógico, vai... ela não está abrindo, mas tudo bem. Eu vou Não, mostrar ela tranquilo. aplicada aqui, que ela está mais bonita. Esse projeto que a gente iniciou já faz um tempo, que é o Dexme, né, no Mackenzie, de deixar mais aberto e mais claro o que é design, para o que é a experiência, né? A gente chamou de Design Experience Mackenzie, que é deixar uma pontinha do que é ser designer e o que se faz no design, né? E aí o Charles conseguiu contato aí com alguns alunos e tal. A gente fez uma série nesse semestre, acho que foram 6 ou 7 alunos, ex-alunos, né, que a gente fez essas lives. E é muito legal, só para comentar, o processo de cada um, como se completa e como que, ao mesmo tempo, é tão diferente o universo de cada designer, né? Eu acho isso muito legal, porque nosso curso hoje é um curso que tem uma trilha livre para o aluno fechar o curso. É generalista nosso curso, né? Nosso curso não é mais produto ou gráfico, ele é aberto. Eu acho que a sua turma ainda tinha essa divisão, né? Tinha essa divisão, sim. Então, e agora não tem mais. E eu acho tão rico isso agora, que eu consigo ver isso claramente, assim, na performance de cada entrevistado, de cada... Você não acha, Charles, também? Totalmente. Mas eu estava lembrando aqui, tem um aluno que eu acho que foi contemporâneo da Lúcia, ele fez programação visual e depois ele fez projeto de produto, que é o Beckhauser, que ganhou um concurso da Volkswagen. Hoje ele está na Scania, na Suécia. Ele hoje conseguiria fazer esse percurso único, porque ele conseguiria pensar da nossa paleta de matérias optativas, de outras atividades, aquelas que comporiam a paleta do seu perfil profissional pretendido, desejado. Ele não foi o único caso de alunos que fizeram as 2 graduações. Não, isso é muito legal, você ter também outro lado. Eu teve algum momento que eu quase pensei em ir para produto. Mas aí, enfim, eu já tinha recorrido um caminho tão grande que eu ia começar tudo de novo, né? Pela segunda vez. Então, eu falei, não, vou continuar onde é que eu estou. Lúcia, você definitivamente está falando portunhol. Recorrido é muito então, argentino. É muito portunhol, né? Mas, enfim, então, já tinha feito um caminho, né? Meio grande aí, enfim. E aí resolvi ficar. Mas eu acho que eu fiz a escolha certa, sim, porque... E ainda quero continuar estudando outras coisas. É capaz de daqui a um tempo eu estudar cinema ainda. Estou indo tanto para o audiovisual que estou fazendo já uns cursos à parte. Mas não sei. Acho que estudar a gente sempre vai estar, né? Como a gente muda muito e os nossos pontos de vista mudam, você vai tendo outros interesses, eles vão se complementando, né? Eu acho que nada do que você estudou é perdido. Assim, tudo que eu aprendi em propaganda eu uso hoje, enfim, as coisas só se complementam, né? Volta para o projeto aí. Bom, voltando aqui, tiveram algumas buscas aqui naquelas cores, né, que a gente já escolheu, as buscas do logo, né, dos conceitos gráficos, numa outra paleta de cor aqui, um laranja com um roxo. Aqui eu já tô com a tipografia escolhida, que ela se chama Prospectus, é uma tipografia muito linda, que vê que ela tem todos esses recortes aqui, ela é super bonita. E, bom, aqui umas outras provas que foram feitas também, né, com outras tipografias, né, do C e do 3, enfim. Né, comecei a ver uma coisa bem literal aqui, que eu acho que não é o caso, ela podia ser um pouco mais sutil, e a gente acabou escolhendo aquela outra. Por exemplo, aquela ficha técnica, né, que eu falei para vocês, que precisava ter de cada entrevistado também, aqui um estudo também, como que ele ficaria, né, com cores.
E aí essa outra tipografia era uma outra tipografia para fazer par com essa, que ela não precisava ter uma coisa tão... podia ser sem serifa, mas era legal que ela fosse bem condensada para ter bastante rendimento aqui, porque a gente tinha bastante texto e tinha que caber. E essa tipografia ela foi muito útil também na hora de fazer os créditos finais, que foi este daqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, nos rotativos. Porque esses rotativos aqui, eles têm uma maneira também de ser feita. Você faz essa tripona aqui e depois você anima subindo. Então, essa tipografia, ela funcionou super bem aqui. Não sei se dá para ver direito, mas ela tem uma leitura boa e ela rende muito bem, né? Porque ela é condensada. Então, assim, nesse tipo de trabalho, a escolha da tipografia foi muito importante. E aí, a busca da identidade da abertura, na verdade, nós passamos, tinha essa coisa das camadas, né? Essa coisa das sobreposições e dos contrastes. Então, assim, o orgânico e o projetual, nesse caso. Essa outra aqui era a natureza e a civilização, né? Então, sempre está trabalhando com os contrastes também, a coisa também do biológico, sempre está presente também nesse conceito. E aqui o logo final, como que ele ficou. Aqui, como se fosse um storyboard que a gente mandou para o canal Curta para eles aprovarem, para ver como que ficaria, como que seriam os movimentos de câmera, na verdade, para eles entenderem como que seria isso. Uma coisa bem sutil de um para o outro, bem devagar, com uma fusão também, nada muito pirotécnico. Essa seria como se fosse a base limpa. Né? Eu gosto bastante desse outro frame também, porque essa coisa meio do digital com quase essa coisa da ancestralidade também, né? Essas coisas bem, esses conceitos bem assim pré-históricos, isso. E trabalhando com fusão, com camada em cima de camada. Então isso foi um storyboard para eles entenderem como que ficaria no final. E eu não sei se vocês já viram eu postei a abertura, né, no final lá, ela tem a base limpa e depois da base limpa nós aplicamos os créditos em cima. Então, primeiro eu trabalhei a base dela sem lettering nenhum, depois eu coloquei os dois. As pessoas que trabalharam. Aí, nesse pacote gráfico também tinha, vou mostrar aqui uma outra animação. Tinha também o estamos apresentando, voltamos a apresentar. Toda na base, na mesma linguagem. E os títulos dos episódios, todos eles, também a gente teve que seguir também uma linha. Então, esse foi o pacote gráfico, né? E além de tudo isso, ainda tinham todos os eu vou passar a abertura aqui também para vocês verem. E aí, além de tudo, ainda tinham todas as cartelas, ainda tinham todos os letterings para fazer. Bastante coisa. Acho que se vocês tiverem a oportunidade de assistir a série, assista, ela está muito boa. Fazendo propaganda aqui já. E naquele... agora a gente reprisou no canal Curta, mas está naquela plataforma Tamanduá, que é também um preço super legal que você pode alugar, e ela tá muito, muito, muito boa essa série, assim, eu super recomendo, muito atual, inclusive, para o que a gente está vivendo. Lúcia, chegou uma pergunta que eu vou adaptar. A pergunta original é quanto você tem hoje nos projetos de liberdade criativa, mas eu vou reformular. Como você define liberdade criativa nesse contexto de um trabalho super integrado de equipe, que tem demandas e necessidades e mesmo visões da coisa que está sendo produzida muito distintas, como é uma produção para cinema, por exemplo? Bom, eu acho que você tem que aprender a ouvir o outro, né? Eu acho que tá aberto a escutar o outro, saber defender o seu ponto de vista, mas às vezes você tem que ceder também. Porque, às vezes, o que você está pensando, ele não é o melhor para o projeto. E é saber escutar o outro também, é saber ter a humildade de escutar o outro, que às vezes a sua ideia ela não é a melhor. Ela pode
ela pode ser muito interessante, mas ela pode não funcionar para o projeto. E às vezes pode acontecer o contrário, né? Às vezes a sua ideia super funciona para o projeto. Então, eu acho que com audiovisual é assim, com cinema e com TV, enfim, é uma coisa coletiva, é um projeto coletivo. E muitos projetos de design são também projetos coletivos. Então, você tem que aprender a ouvir o outro. Assim, eu vou confessar que eu era uma pessoa que eu não escutava o outro. E eu aprendi a ouvir o outro, eu aprendi também a ceder e a escutar as opiniões, porque só agrega. E no final, o teu trabalho está melhor. Ele está comunicando, ele está vendendo a ideia. Né? Então, você também não pode ter apego também, sabe? Por isso que a gente tem projeto pessoal. O projeto pessoal serve para isso, porque ele é projeto pessoal. Mas quando você está num projeto desse tamanho, você tem que fazer o que é melhor para o projeto. Lu, eu vou perguntar, porque que chato, eu só tenho mais 5 minutos com vocês que eu vou entrar em outro compromisso. E eu queria que durasse mais essa live nossa aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta que é uma provocação. Vou falar o nome de 2 profissionais fantásticos. Quero ver se você já conheceu ou usa como referência ou já estudou. Um é o Saul Bass. Óbvio. Meu ídolo. Nossa. Amo, né? Meu ídolo. Conheci ele, quem me falou dele foi o Charles, na verdade. Eu conheci na época. Que bom, Charles. E aí o outro, que é um cara mais do momento, contemporâneo, Wes Anderson. Sim, meu ídolo também. Com as paletas. Do jeito que ele trabalha a cor e composição de quadro, maravilhoso. Não tem o que falar, né? Não tenho o que falar. Inclusive, eu recomendo também, tem uma menina chamada Annie Atkins, que ela é designer dos trabalhos dele. Então, ela faz todos os protótipos de cena. E ela fez um livro. Essa menina, ela dá uns workshops e ela escreveu um livro maravilhoso. Eu comprei o livro dela. Eu estou orientando um garoto que tá usando ela como guia, na verdade. Ela é maravilhosa, assim. Ela trabalha super com analógico para ela ter o resultado que ela precisa. Por exemplo, se ela tem que envelhecer um papel, ela não vai envelhecer um papel digitalmente, ela vai envelhecer no chá, no café. É assim que ela vai envelhecer o papel. Essas texturas, essas coisas que você não consegue digitalmente. Isso é uma exploração criativa, super legal. Você usar outros métodos que não sejam os digitais, né? Eu acho super legal, sim. Os 2 são meus ídolos. Muito bom, muito legal ver seu trabalho. Eu vou ter que sair, estou me despedindo, mas vocês continuam aí. Parabéns pelo que você tem feito. E, poxa, eu acho que no novo normal, a hora que a gente estiver junto, ou numa outra live, numa 15, ou na nossa aula magna, que é um colega seu que vai fazer, que já topou, você podia aparecer. A gente podia mudar o conceito dessa aula magna, hein, Charles? Não é? E fazer uma conferência magna. É assim, Lúcia, é o Alex que a Nara convidou a queima-roupa e ele aceitou. Mas assim, tem uma turminha boa que podia juntar e fazer uma mesa redonda de aula magna. Lógico, vai ser uma boa. Acho que seria um encontro muito legal. Não seria? Tem vários outros, né? Ariane, tem uns orientandos também que marcaram época também de uns trabalhos que mudaram a curva da faculdade. Né? E Lúcia, é isso, assim, você foi escolhida porque você é uma desses estudantes, desses alunos que marcaram pontos especiais no percurso da própria faculdade. Né? Para mim, em particular, foi muito. E tem uma série de alunos, na verdade, não? Lúcia, obrigado. Continuem aí. Tchau, Lu, a gente se vê. Um prazer. Tá bom, Ariane. Tô vendo a Mata Atlântica aí te esperando. Adorei. Tchau, não, tchau. eu tenho que fazer compras. Eu tenho um monte de coisa para fazer aqui da casa ainda também. Máscara. Obrigado, Não, Ariane. é tudo delivery. Eu não saio de casa. Okay. Então, falou, gente. Então, beijo. Beijo grande. Sucesso. Tchau. Obrigada. Até breve. Tchau. Até. Então, Lúcia, me mostra os outros trabalhos, então. Vamos lá. Tem mais uns minutinhos a Nara ainda. também saiu, né? A Nara saiu, assim, é coordenadora de curso. Né? Ela era coordenadora na sua época, daí em 2011 eu assumi.
fiquei até 2014, aí o Marcelo Oliveira assumiu, ficou também um pouquinho, e aí a Nara voltou. Então, tem essas tarefas de reorganizar tudo para o semestre que vem, e elas vão até o teto. A pilha é grande. Né? Não, imagino. Mas tudo bem, a gente vai se encontrar de novo, certeza. Com certeza. Bom, que mais que eu poderia mostrar? Vou mostrar aquele trabalho da Avente, que foi muito legal. Ah, sim. Que a gente colocou lá também. Foi uma websérie que foi feita, eu fiz com uma produtora de conteúdo, que eu fiquei trabalhando 1 ano com eles, chamada Vbrand. Eles estão se reorganizando agora, o site nem está no ar, mas assim, eu fiz bastante coisa para eles, e esse projeto ele me chamou a atenção, porque era uma websérie patrocinada pela Avente, falando sobre amamentação. Então, era uma coisa super, um projeto muito legal que eu queria fazer. Então, bom, o cliente, o que o cliente mandou para a gente? Mandou o guideline, com tudo que, enfim, o conceito desse produto, né, o conceito da marca desse produto, o conceito da marca, o conceito desse produto, já tinha mais ou menos um mood aqui de cor de foto, essa cor aqui que eles trabalham e essa tipografia foi a mesma que eu usei para fazer o projeto. Aqui eu já tinha mais ou menos uma referência de ilustração, né, de como que poderiam ser feitas as ilustrações. Eles mandaram isso, mandaram esse outro aqui também, que já tinha essa brincadeira aqui com tipografia bem interessante, bem contrastada, já tinha esse loginho aqui. Tinha também, aqui já falava também da tipografia, das centrales, como que eles trabalhavam, tinha essa forma aqui que eles trabalhavam também, que eu achei ela bem interessante, que eu usei ela também nos créditos, enfim. Todo o partido gráfico deles já estava aqui, então eu tinha que seguir isso, né? Eu não tinha que criar, mas eu tinha que criar essa identidade, ela já estava aqui, mas eu tinha que criar em cima dela, né, na verdade. Bom, aqui algumas aplicações, como que eles trabalhavam, né? Bom, isso que a gente recebeu deles. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de ilustração. Ilustração eles acabaram mandando depois. Bom, aqui já mandaram a paleta principal. Bom, aí referências aqui a gente recebeu um outro guia também da marca, que já tinha, acho que já tinha algumas coisas também de ilustração, né? Que depois eu mandei para o ilustrador. Eu chamei um ilustrador para trabalhar comigo, um amigo meu, trabalha com pintura digital, assim, uma pessoa super competente, e a gente já tinha essas referências aqui. Deixa eu pular um pouco mais para cá. Aqui, a gente já tinha essas referências, então tinha que seguir isso aqui, mais ou menos, né? Claro que ele deu o toque dele, mas já tinha uma referência também de tipografia, de ilustração, perdão. Bom, aí eu mandei para ele tudo separado, como que seriam os alimentos, como que seriam ilustrar os elementos, como que seria a referência do traço da mamãe e do bebê. Aqui uma outra referência também para ele seguir. Aí ele me mandou as ilustrações. Então, como que ele me mandava aqui? Deixa eu ver se tem aqui. Ele me mandava primeiro o traço, desse jeito. Depois, aprovando, ele me mandava finalizada. Então, eu não sei se eu tenho aquela lá finalizada. Bom, enfim, eu tenho essa daqui. E algumas coisas também ele já mandava aqui, esses bilhetinhos, já mandava como se estivesse simulando uma escrita, ele já mandava isso feito também. Como que ele me mandava depois isso para animar? Ele me mandava isso aqui, tudo separado. Deixa eu ver se eu acho uma que tem um bebezinho aqui. Essa aqui é bem bonitinha. Eu vou abrir ela no Photoshop, como que ele me mandava isso para eu poder animar, porque ela estava toda, ele tinha que me mandar tudo separado também. Então também, isso é uma coisa também que não é o meu forte, mas quando eu preciso eu faço personagem também, só que eu faço daquele jeito bem old school mesmo. Animo na mão o negócio. Então ele manda a sobrancelha separada, a cabeça separada, a mãozinha, tudo separado, tá tudo separado. Aí, na hora de animar, eu vou trabalhando com hierarquia, né? Eu coloco um anchor point aqui,
eu jogo, esse daqui está parenteado com esse aqui, está parenteado com esse aqui, coloco o anchor point aqui, o anchor point aqui e animo na mão mesmo. Não uso script, não uso nada. No máximo eu uso o Puppet ali para fazer um pouquinho de distorção, mas animei tudo na mão. Deu um super trabalho, mas ficou bem bonitinho. Eu vou mostrar um que está aqui animado. O cliente super gostou. Eu vou mandar aqui uma pílula. Deixa eu ver, vou mostrar. Aí eu vou como que foi feito o Key Visual, né? Na verdade, isso aqui também a parte gráfica. Além das ilustrações, tinha essa parte gráfica. Então, eu mandei para o cliente um mood board de como que ficaria essa animação. Então, eu queria, se você vê o logo aqui, ele tem já tem essas cores super interessantes. Sim. E tem essas formas aqui geométricas. Então, eu queria trabalhar com essas formas geométricas também com umas partículas para dar uma gracinha. Então, como que seria os letterings animados, né? Como que funcionaria? Aqui, como que funcionaria também, aproveitando aquela forma que já estava presente no logo para mostrar os créditos, né? E aqui também uma outra opção de encerramento. Isso, aí eles aprovaram e, bom, aí começamos a animar. E aí, assim, também eu acho legal mostrar o roteiro também foi uma outra amiga minha que fez. O mais legal também é que você acaba trabalhando com os seus amigos também. Você vai criando uma metodologia de trabalho também, junto com os seus amigos e, enfim, a coisa vai fluindo também, porque você está trabalhando com gente que você confia. Então, bom, como que eles mandavam o roteiro também? De repente, eu acho legal mostrar como que vem o roteiro, né? Ele vem sempre em 2 colunas, então, assim, isso é mais para a pessoa que vai montar, né? Mas, assim, é importante eu sempre decupar esse roteiro para eu saber o que vai ter de gráfico que eu tenho que criar, o que tem de cartela, o que tem de lettering, o que tem de ilustração, o que tem que ter nessa ilustração. Ela já está tudo aqui escrita, já vem tudo no roteiro, tudo decupadinho. Então, eu tenho que decupar esses roteiros, tenho que brifar o ilustrador, e aí depois o ilustrador me devolvendo, eu tenho que fazer a minha parte. O que eu entregava inteira, na verdade, eu acho que foram os teasers. Não, os teasers não. Eu acho que não teve nenhuma que eu fiz inteira. Eu também trabalhei junto com um finalizador, eu mandava as coisas para ele e a gente ia sempre fazendo um jogo, né? O que você está precisando, eu devolvia para ele, ele mexia alguma coisa, adaptava alguma coisa que eu mandava, às vezes eu mandava o projeto para ele. Então, aqui, por exemplo, para mostrar alguma coisa de ilustração. Ver se eu acho alguma coisa legal aqui de ilustração animada. Aqui, por exemplo, como que ficaram nessas ilustrações? Sim. O pai pode organizar uma lista de telefones, pode organizar um supermercado maior, definir quem vai cuidar do bebê e dar o leite no período que a mãe estiver fora, cuidar da mãe, se organizar um mês antes da volta ao trabalho, iniciar a extração e o armazenamento 15 dias antes de retornar às atividades. Há 2 dicas. Bom, essa é uma das ilustrações animadas e, bom, aí aqui no comecinho, né? Como que ficou essa parte gráfica animada. Retornar ao trabalho e continuar a amamentação é um grande desafio para a mãe. E, bom, e aí a gente teve nesse processo, foi um trabalho também que ele durou alguns meses, porque tinham 3 teasers, 6 pílulas e 3 episódios. Então era muito conteúdo, era muita ilustração. Foi um trabalho também, tinha muito ajuste, na verdade. Então, deixa eu ver se tem mais alguma ilustração aqui bonitinha para mostrar animada. E assim, a ideia também dessas ilustrações, por exemplo, essa daqui, né? Retiradas. Como lavar a mão. Antes de iniciar a retirada, na verdade, isso aqui, eu não animei essa água. Gel, deixe um pano limpo próximo para a montagem do extrator, massagear bem as... Essa ilustração da mão lavando, eu aproveitei também um outro arquivo, fiz uma composição, não é que eu animei também essa água, porque senão eu não ia terminar esse trabalho nunca. Então também eu trabalhei com alguns recursos, né?
E eu não vejo problema nenhum você trabalhar com recursos gráficos que já estão prontos ou com banco de imagem, desde que você saiba como compor isso e como trabalhar, né? Se ele jogar a favor do teu trabalho, eu acredito que não tem problema nenhum. E, bom, e aí esse foi esse trabalho, que foi um trabalho bem legal, assim, que tem uma proposta bacana também, é o tal do branded content, que tem uma marca por trás, mas, assim, eu gosto de, dentro do possível, pegar trabalhos que tenham algum propósito, que falem, então, devolvendo alguma coisa boa para o mundo, sabe? Eu gosto de trabalhar com coisas assim. Me sinto Deixa eu te fazer melhor. uma pergunta final, então, Lúcia. A gente passou já de 1 hora, mas eu acho que é uma pergunta que interessa a todo mundo que está assistindo, que vai assistir, o que vai ficar gravado lá no canal. E eu também gostaria de saber, porque eu estou há um bom tempo fora desse mercado específico, né? Como é se posicionar profissionalmente nesse mercado? Em primeiro lugar, você é autônoma, freelancer, você tem uma produtora, como você se relaciona com o mercado, como são as relações de trabalho, especificamente? Olha, eu trabalho freelancer, acho que quase a grande parte da minha vida eu trabalhei freelancer. Quando eu estou freelancer, eu sempre cresci mais. Quando eu trabalhei fixa, eu sentia que eu estava um pouco aprisionada ali. Eu tinha uma segurança financeira, mas eu tinha que fazer os trabalhos que eles vinham para mim da produtora ou da agência, né? Então, eu acho que quando você está por tua conta, você cresce mais, você tem a oportunidade de pegar trabalhos diferentes. E tudo é uma rede de contato também que você vai fazendo ao longo do tempo. E mesmo você também trabalhar fixo um tempo no lugar também é muito importante para o teu crescimento profissional. Então, antes de você ser freelancer, você tem que trabalhar fixo em vários lugares e você tem que pegar esse conhecimento. Tem um aprendizado nisso, né? Tem esse aprendizado, é necessário, e aí quando você se sentir segura, você começa, e assim, eu acho que você começa a pegar os trabalhos como freelancer, assim, esse trabalho do Consciência, ele veio para mim depois de muito tempo fazendo projeto de pitch. Então, esses projetos de pitch, que nenhum ia para o ar, nenhum vendia, mas eu construí um portfólio com isso. Então, com esse portfólio dos projetos de pitch, eu consegui pegar um trabalho real, né? E aí aí você continua trabalhando com as mesmas pessoas, ou essas pessoas te indicam, você vai fazendo uma rede, você vai fazendo amigos, e você vai trabalhando com pessoas de confiança, assim, você vai crescendo com elas. Eu acho que é isso, assim, é uma rede de conexão que você faz, né? E essa rede, ela tende a crescer. Vai depender de você, de como você se posiciona, mas ela tende a crescer, ela tende a aumentar e uma pessoa vai ajudando a outra. Então, isso é muito legal também, sabe? Quando você está freelancer, assim. Sim. Eu acho legal você entrar em pitch, você entrar em concorrência, você entrar em processo, em projetos com colegas. Porque mesmo que aquele projeto... Fecha o compartilhamento um pouquinho. Mesmo que aquele projeto não dê nada, você está construindo algo com o seu colega, você está aprendendo um pouco mais como que é trabalhar com essa pessoa, sabe? E de a repente, gente tem uma coisa trabalho... nova para referente a trabalho. Pena que tu não está aqui, porque ele é um dos dois professores que se engaja plenamente com isso, que é um escritório júnior de design. Hoje ele começou 4 anos atrás, e a meninada põe a mão na massa, faz projetos inteiros, com entrega, etc. E sempre com a supervisão do Quito e do Luiz Alexandre, que são os nossos gênios de plantão, né? Então, vários alunos acabam fazendo estágio mais para cumprir a obrigação legal de ter um período mínimo de estágio, porque a prática que eles desenvolvem nessa empresa júnior é super profissional, né? E vários abrem os seus estudos de design, às vezes antes de se formar, né? Mas isso que você disse, que é importante trabalhar em agências ou estúdios ou escritórios, eu acho que tem esse valor também, que é um período de aprendizado que te traz essas outras perspectivas, né? Sim, sim. E aprender a botar a mão na massa lá e como que faz as coisas, porque para você ser freelancer, você tem que saber fazer, você tem que ter passado por aquele trabalho que você só animou, e aí você viu como que a pessoa preparou aqueles arquivos, porque você não criou nada, mas você recebeu todos os arquivos preparados já.
E aí, quando você tiver que criar, você vai saber como preparar os arquivos, porque você já pegou aquilo feito. Claro, claro. Você já, enfim, você vai, né? Não é que você já vai sair criando e fazendo, não é assim, é um processo, né? E você vai estar sempre melhorando, vai estar sempre... Hoje eu animo pouco, eu não estou animando tanto, eu estou mais na parte da direção de arte e da criação de identidade. Eu gostaria de estar animando mais, mas não dá tempo, porque também não dá para fazer tudo. Então, tem gente também trabalhando comigo, tem gente ajudando. Né? E eu gosto mais dessa parte de criar o conceito, mais até do que animar. Eu também gosto de animar, mas eu gosto mais de fazer a parte criativa. Mas eu imagino que então... o que você crie seja, na verdade, muito mais sólido do que você tem essa experiência toda que envolve a produção, a animação. Então, você conhece os limites, os parâmetros do que é possível fazer, né? Sim, por exemplo, se eu fosse esses videozinhos, depois dá para entrar no YouTube e ver a série inteira da Avent, está lá. Poderiam estar melhores animados, mas eu fiz dentro das minhas possibilidades de uma linguagem que eu achava que ela é até um pouco meio stop motion, assim, ela não tem muito intervalo, porque eu, enfim, resolvi animar com o que eu tinha ali em mãos, com a técnica que eu sabia fazer, mas se eu tivesse passado esse arquivo para outro animador, ele teria animado de outro jeito, ele teria usado script, ele teria usado outro plugin para fazer isso, tinha rigado tudo, eu fiz de uma maneira super artesanal, mas é a minha maneira de animar, é o meu estilo de animar. Sim, cada um tem, o animador também tem o seu estilo, né? Então, eu falei que era a última, mas eu vou fazer uma outra última. Você está envolvido em algum projeto interessante nesse momento? Eu tô com outro projeto para que eu não posso falar, na verdade, mas eu já estou fazendo um outro trabalho agora, sim. E com uma mesma pessoa que eu já trabalhei. E estou fazendo, enfim, estou com um monte de projeto com colegas também. Entrei num monte de pitch e a gente está vendendo aí um monte de projeto bacana também. Pitch a gente não pode falar porque é pitch, né? Mas tem coisas... Claro. Mas de projetos de... Na verdade, nessa pandemia aí eu fiquei bem parada. Eu estava trabalhando no começo do ano, eu terminei o Consciência, eu voltei a trabalhar com conteúdo para evento, eu fiz um monte de coisa, eu fiquei 3 meses só trabalhando com isso. E aí veio a pandemia e parou total. Aí eu aproveitei para estudar, para, enfim, entrar nesses pitches aí com amigos, né? Claro. Eu foquei nisso. E aí, recentemente, faz um pouco tempo também que entrou esse outro trabalho. Então, voltei a fazer o audiovisual agora, que é o que eu gosto, né? É isso. Eu acabei nem falando do projeto de tipografia, não deu tempo, né? Lá do projeto. Quer falar? Se eu puder mostrar ele um pouquinho. Claro, com certeza. Então, vamos lá, peraí. Vou mostrar ele rapidinho aqui. Que aí, bom, que foi o projeto que eu desenvolvi lá na UBA, né? Então, eu vou mostrar aqui o espécime inicial. Essa tipografia, ela foi criada... Tá dando para ver? Não, você tem que compartilhar de novo. Ah, tá. Peraí. Pronto. Agora dá para ver, né? Perfeito. Bom, então, essa tipografia... eu fiz também do mesmo jeito que eu fiz essa pesquisa para o projeto aí para o Consciência, eu fiz essa pesquisa também para criar essa tipografia, para achar essa identidade. Também o curso o mestrado em tipografia também me ensinou a trabalhar também de maneira conceitual, até para buscar essa tipografia. A gente teve, Fórmula 1 aí. A gente teve um tempo também, um mês aí para busca de referência, para o que seria o projeto que você queria trabalhar. Então, como eu amo cinema, né? Eu tenho meus diretores preferidos são os diretores que trabalham com realismo fantástico, e o diretor do Amélie Poulain é um dos meus preferidos. Então, eu pesquisei tudo que estava relacionado com a identidade dos filmes desse diretor e também tudo que está relacionado com o Art Deco e com referências da Belle Époque francesa, para criar essa tipografia. E eu estava pensando nela para ela funcionar para projetos audiovisuais. Então, aqui, bom, ela foi criada para pensar, está em espanhol isso, mas eu vou falar rapidinho, para uso em títulos de película,
com três de filmes, com 3 variáveis, regular, bold e itálica. Foram pensadas, baseadas nos referentes do Art Nouveau, Art Deco, e em títulos de filmes da Belle Époque francesa dos anos 30, aquelas cartelas dos filmes antigos que eles pintavam na mão. Eu achei umas referências bem interessantes. Então, as características dessa tipografia, para ela funcionar bem em tela, ela teria que ter uma altura de X grande. Para ela ter bastante rendimento, eu pensei nela condensada. As características estilísticas aqui, ela tem a cintura dela um pouquinho mais alta, no estilo Art Nouveau e Deco. Na verdade, o charmezinho dela seriam essas terminações assimétricas aqui, que de um lado ela enfim, ela é bem sutil, mas de um lado ela tem uma curva diferente da outra. Bom. Aí, aqui, todo o set estilístico da regular. Eu pensei também em umas ligaduras históricas. Aqui a bold, que eu preciso completar o set, e a itálica, que também está precisando de bastante ajuste, mas ela já tem aqui uma cara inicial. Aqui a aplicação dela, e como que ficaria numa cartela, e eu acho que ela super funcionou para a tela, né? Para o que ela foi pensado. Aqui como que ela funcionaria nos créditos. E aí eu comecei a fazer uma simulação em texto em vários idiomas. E eu vi que ela também funciona, que ela dá leitura, que ela tem um bom rendimento, que ela tem uma cor bacana. E fiz teste em, enfim, vários idiomas: português, inglês, espanhol, francês, holandês, italiano. Enfim, funciona. E aí a gente tinha uma coisa que a gente tinha interessante também no mestrado, que você tinha que desenvolver esses caracteres diacríticos extras. Você tinha que pegar um idioma da região, um idioma ameríndio. Então, no caso, eu peguei o Guarani, estudei o Guarani e desenvolvi aqui os diacríticos para ela funcionar no Guarani e os caracteres extras também, essas ligaduras aqui que eles usam no Guarani. E aí fiz uma simulação aqui, como que ela funcionaria nesse idioma, com essa ligadura aqui também, com esse outro caractere aqui que eles têm, e com os diacríticos, e ela funcionou. Aqui um outro teste também, com as 3 variáveis. Hoje vendo, eu acho que a minha regular, ela tá quase uma semi-light, e a minha bold, ela tá uma semi-bold. Eu acho que eu poderia trabalhar um pouco melhor, mas enfim, essa tipografia ela ainda está em processo, ela ainda está sendo trabalhada, está sendo desenvolvida, mas eu fiquei super feliz com o resultado. E foi um trabalho de, nossa, 1 ano com ela, e aí depois no último semestre, a gente teve que fazer uma proposta dessa tipografia aplicada num projeto real. Tenho tempo de falar sobre ele? Claro, tem. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar como que ela ficou, como que eu pensei ela aqui, quer ver? Esse é o espécime inicial, né? O projeto final fictício. Peraí, aqui. Então, vou abrir esse PDF aqui que ele explica direitinho como que eu pensei a identidade desse projeto. Então, bom, aqui também está falando um outro PDF também, mais resumido, né? Como que eu fiz essa aplicação dessa tipografia, né? Ela foi pensada para título de abertura de filme e crédito de filme, inspirada na Belle Époque dos anos 30 no espírito Art Nouveau e Deco. Bom, aqui tem um pouco da pesquisa, né? Então, aquele processo todo, né, que eu faço nos meus trabalhos, eu também apliquei para desenvolver esse projeto no mestrado. Então, a evolução histórica dos títulos de abertura, como que eles eram feitos, Saubés, né, que a gente falou, ele está aqui como referente também. Aí, isso daqui foi muito importante também para mim como referência no design da família.
em específico, esse diretor francês, eu achei umas cartelas que ele fez para inspirado numa adaptação no romance do Émile Zola, por isso que ela chama Emily, porque eu fiz uma brincadeira com Amélie, com Emily, virou com Emily, virou Emily. E, enfim, é uma referência que foi muito importante para mim, uma dessas. Aqui também um outro ucraniano que trabalha com essa coisa das alturas, das cinturas diferentes aqui. Ele tem um estilo super interessante. Referentes da Belle Époque francesa, de estrutura, outros referentes históricos no Art Nouveau e Déco, alguns cartazes. Bom, e aí como que os diretores eles trabalham também com, por exemplo, o Woody Allen, ele tem você está vinculando um diretor com uma tipografia, né? Então o Woody Allen, ele é super conhecido por usar essa tipografia Windsor em todos os cartazes dele, todos os títulos de filme, é a mesma tipografia. Inclusive essa tipografia ela foi, depois teve um outro designer que ele criou essa tipografia aqui, fazendo uma brincadeira. Na verdade, assim, essa daqui é a tipografia Windsor, que ela é chamada até da Woody Allen Font, e teve um outro diretor criou essa série, e foi desenvolvida uma tipografia chamada Heroine, inspirada na Windsor. Enfim, tudo isso foi referência. Então, também eu buscando como que o Jean-Luc Godard trabalhava a tipografia nos seus filmes também. Ele também trabalhava com uma tipografia sans serif, era muito presente na identidade dos filmes dele. Depois teve essa outra brincadeira aí que teve uma releitura, né, do filme Birdman, que eles fizeram na abertura do Birdman, uma releitura também da abertura do Pierrot Le Fou, que era um filme do Jean-Luc Godard. Bom, isso aí, na verdade, assim, nessa apresentação também foi uma pesquisa explicando como que a tipografia ela dá uma identidade muito forte para os projetos audiovisuais. Então, isso aqui foi um outro case do Stranger Things, que eu acho que todo mundo já conhece, que ela foi inspirada nas capas dos livros do Stephen King. E, na verdade, assim, eu consegui até contato e falar com esse diretor de arte, e uma pessoa super acessível, e escrevi, ele me respondeu, me mandou depois uns outros estudos dele. Isso aqui, eles usaram a tipografia Ben-Guiar para criar o logo, baseado nos livros do Stephen King, mas depois ela foi modificada, ela teve algumas modificações sutis para funcionar como logo, né? E aqui você tem o que foi trabalhado, na verdade, assim, foram refeitas algumas serifas, algumas conexões foram trabalhadas, então foi um ajuste fino que ele foi necessário. Então, muitas vezes, isso também acontece, de você precisar criar um logo, criar uma identidade para um filme, para uma série, você não precisa partir do zero, você pode trabalhar com uma tipografia que já existe, e você ajusta, você dá a identidade própria para ela, mas a partir de uma coisa já existente, que foi o que esse diretor de arte fez aqui. Magnífico. Oi? Super bacana esse trabalho, né? Bacana, né? Bom, aí aqui também uma outra maneira, essa tipografia, ela também foi criada à medida para esse filme, um diretor criativo também que fez essa tipografia. Bom, a gente estava falando do Ives Anderson, ele também é uma referência. A Jéssica Hitt, que é uma tipógrafa e uma letrista, que trabalha com lettering, ela criou essa tipografia para esse filme, chama Tilda, que é o nome de uma das personagens, uma tipografia maravilhosa que ela foi usada em todo o filme, na identidade do filme, no cartaz, nos intertítulos, enfim, na abertura e no encerramento. Bom, aí eu fiz uma pesquisa também dos formatos de indústria, dos Billingbock Typefaces, descobri que foi feita até uma tipografia chamada Billingbock Typeface, essa daqui, que você pode comprar, e ela super funciona aqui para você colocar os créditos, porque você tem que ter rendimento, porque, enfim, é tudo super condensado e é muita informação. Bom,
Pesquisei também os formatos da indústria. Netflix tem os guidelines de como eles trabalham com a tipografia, como que tem que ser apresentado, como que tem que ser o formato dos presentations cards aqui, os títulos finais. Você tem também uns guides que você tem que seguir. Os formatos de tela também, pesquisei isso, que essa tipografia ela tinha que funcionar em todas as telas, inclusive numa tela minúscula de celular, ela tinha que funcionar, ela tinha que dar leitura, ela tinha que dar leitura também numa projeção. Bom, as conclusões de tudo isso, que o mercado audiovisual está aberto para criação de tipografias feitas à medida, de acordo com gênero, estilo e época de filme. Existem possibilidades de projetos tipográficos com as variáveis para todas as qualidades de título. Então, você pode usar para abertura. Se você tem uma tipografia com muitas variáveis, você tem a tipografia correta para abertura, uma display. Você tem uma condensada para você trabalhar no texto legal, para você trabalhar os créditos finais, uma média para você trabalhar os intertítulos, né, uma regular. Então, é uma demanda que o mercado tem para a criação de projetos tipográficos. E você, por um outro lado, você tem uma estandartização da indústria e com esses guias de aplicação, né, que são essas Building Block Typefaces, esses guides da Netflix, que a maioria agora dos serviços de streaming, eles estão com... A Netflix foi pioneira nisso, né, mas os serviços de streaming estão criando essas guidelines para a coisa ser um pouco mais padronizada, né. Bom, um pouco sobre a tecnologia, que a gente tem projeção digital, né? Sinal analógico, ou que ainda tem gente que tem sinal analógico, sinal digital, né? O streaming, a variedade de dispositivos que a gente tem hoje, todos os formatos de tela, tem que considerar title safe, tem que considerar aspect ratio, tudo isso. E também a coisa da legibilidade, né? A questão da legibilidade ela é muito importante também, o tamanho adequado, o melhor estilo e as condições de leitura daquela tela, se ela vai, enfim, dependendo do celular e da qualidade da tela daquele celular, por exemplo, não tem tanta iluminação, então a leitura ela vai ser um pouco prejudicada, tem muitas variáveis. Aí ficou uma questão aí, né, se essas especificações técnicas elas são limitantes ou elas são um desafio criativo. Bom, aí eu pensei em construir, para esse projeto, construir uma identidade para esse diretor através de uma escolha tipográfica, releituras, descontextualização, aplicação de tipografias já existentes, adaptações, novas criações, e o aspecto conceitual forte, a função narrativa da tipografia, que eu acho que hoje, principalmente, ela é muito importante, porque, por exemplo, se você pensar, se você entra ali no Netflix, se você entra na Amazon, você tem ali um menu de informações para você escolher ali, você tem os pitches ali das séries, dos filmes, e a tipografia ela tem um valor muito importante, expressivo e comunicando o que quer dizer, o que aquele filme está, se ele é um filme de ação, se ele é um filme de comédia, se ele é um filme de terror, enfim, já está falando um pouco do mood, do estilo daquele filme ou daquela série que você vai assistir. Bom, aí... Esta outra apresentação aqui eu tenho um pouco do projeto, falando do projeto de identidade, da construção desse projeto de identidade com a aplicação da minha tipografia. Bom, aí eu pensei fazer uma proposta fictícia de um projeto multimeios ou transmídia, né? É a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Eu pensei numa mostra digital da Netflix, um tributo ao diretor Jean-Pierre Jeunet. Essa mostra ia passar em 5 dias e a cada dia se liberava um filme do diretor no catálogo. Ela teria divulgação em vários idiomas e ela também contaria com uma campanha de divulgação multimeios, gráfica por cartazes e postais, na via pública, anúncios e publicações, jornais e revistas, redes sociais e peças audiovisuais. 2 peças audiovisuais, um teaser e um promo. Bom, aí eu fiz um levantamento da filmografia do diretor, todos os filmes que ele tinha feito. Escolhi 5 filmes que eu acho que são mais, que imprimem mais o estilo dele.
Aí, para escolher a paleta cromática, eu optei por usar cores sólidas e saturadas retiradas dos fotogramas dos filmes selecionados. Então, Delicatessen, tirei essas 3 cores, sempre 3, sempre trabalhando com 3. Cidade dos Meninos Perdidos, essa daqui, que é um filme maravilhoso, esse, super recomendo. Amélie, essas 3. E elas, de certa forma, se conversam, né? Porque tem muito vermelho e amarelo aqui. Esse filme também é maravilhoso, é uma poesia super linda. E esse filme, esse último filme dele, ele é muito diferente dos outros, assim. Ele é muito, um pouco até alegórico, assim. Ele tem a Helena Bonham Carter como uma das protagonistas. Esse filme é uma graça, assim. É diferente, mas ao mesmo tempo ele conversa com os outros. Bom, aí a partir disso, aí eu fui buscar uma iconografia também para compor isso, partindo do conceito dos objetos estranhos e metafóricos usados nos filmes. Bom, essa iconografia ela recebeu só um tratamento de saturação e contraste. E eles foram elegidos por sua importância na narrativa de cada filme. Então, bom, Delicatessen, esse facão, a cidade do City of Lost Children, esse ursinho aqui, que ele tem um papel importante, o gnominho da Amélie, maravilhoso. Esse saxofone, né? Saxofone, isso aqui. Trompete. Trompete. Ou trombone, na verdade. Trombone. E do T.S. Pivet, essa bússola, que tem a ver também com essa coisa que ele está buscando o caminho dele. Então, achei que essa bússola, ele tá tentando encontrar o caminho dele, está tentando se encontrar no filme. É um filme maravilhoso. E eu achei que essa bússola representava bem. Bom, aí, né, aqui voltando lá no conceito do cartaz, que ele é um material gráfico que transmite mensagem, está integrado numa unidade estética formada por imagens que causam impacto e textos breves. Tipo, por alguns estudiosos, ele é tido como um grito na parede. Então, eu queria que esse cartaz chamasse atenção, né? Bom, falando um pouco aqui do que é o cartaz de cinema, qual que é a funcionalidade do cartaz de cinema, enfim. E o papel do texto, né? Que ele pode ser econômico, persuasivo ou informativo. E a semântica do texto, que ele pode trabalhar como texto como texto, texto como imagem, ou texto como imagem de marca. Bom, trabalhei o cartaz como uma peça master desse projeto gráfico. Então, tudo eu comecei pelo cartaz. E usando um grid modular. Criei um sistema de 6 cartazes, um cartaz principal, fazendo como se fosse um calendário, e 5 secundários por dia e filme a ser disponibilizado no catálogo. Bom, trabalhei com esse grid modular, que eu nem sei se hoje foi a melhor maneira de trabalhar assim, mas é como eu consegui trabalhar, porque como eu sou do audiovisual, foi um desafio para mim estar trabalhando no gráfico. Então eu quis partir do cartaz e ir para o audiovisual, eu quis fazer o caminho contrário. Né? Geralmente eu derivo o gráfico do audiovisual, mas dessa vez eu quis fazer o caminho contrário para experimentar, né? Porque eu estava num projeto da universidade. Bom, e aí como que eu pensei esse grid? E aqui eu tenho cartaz institucional falando e aí com a minha tipografia já. Você vê que ela grandona aqui, ela super funciona aqui com os números e tendo esses objetos integrados aqui. Eu trabalhei só com a bold e com a regular. Eu não trabalhei com a itálica porque eram as duas que estavam funcionando bem. Aí o primeiro cartaz, Delicatessen, com as cores que eu tinha escolhido e com o objeto que eu tinha escolhido. O Cidade das Crianças Perdidas. Perdão, vou voltar aqui. Cidade das Crianças Perdidas, Amélie Poulain, Very Long Engagement e o último filme, o T.S. Pivet. Bom, e aqui todo o sistema de cartazes, como ele funcionava, eu acho que eles conversavam entre si. Eu consegui fazer, estava dando leitura, estava funcionando. As cores, elas tiveram um papel muito importante também. Aí eu comecei a fazer, aí adaptei em outros idiomas, para ver se funcionava também, se dava leitura, porque era também a proposta do projeto. Estava funcionando em outros idiomas, inclusive no Guarani.
Bom, aí comecei a fazer umas brincadeiras aqui. Como seria fazer essa coisa de trabalhar com pôster, né? Essa ação de pôster na cidade. Criei umas brincadeiras aqui uma outra, né? Com todos eles. Essa daqui é que eu gosto mais, porque ela cria um jogo de cor super legal. Bom, aí como que seriam os cartazes na via pública? Alguns mockups, algumas aplicações. Como que funcionaria em mídia outdoor aqui nesses painéis. Ela grandona aqui também funciona. Painel digital também. E em mídia impressa, como que funcionaria? Aí eu comecei eu coloquei ela em prova, na verdade, realmente, né? Eu queria criar uma tipografia multimeios e eu consegui. Eu acho que ela cumpriu o papel dela. Postais promocionais, como que funcionaria nas redes sociais. E, bom, aí no final as considerações, né? Das peças audiovisuais. Bom, isso é uma coisa um pouco mais técnica, enfim. Bom, eu fiz um promo master de 1 minuto e um teaser de 15 segundos. Eu posso passar aqui o teaserzinho dela, se vocês quiserem ver. Eu quero. Vou dar play nele, então. Ele ficou bem legal. É fictício, direitos autorais, o seu trabalho eu tomei a liberdade de pegar emprestadas imagens, porque isso é um projeto de curso, né? Então, assim, eu não vou divulgar isso. Se você não maximizar, eu acho que não tem problema. Se aparecer... Isso, assim fica perfeito. Bom. E aí, bom, ela funcionou também em tela. Eu acho que fiquei contente com o resultado dela. E aí teve um outro momento que eu usei essa tipografia num projeto. Eu vou mostrar ela aqui rapidinho. Eu usei essa tipografia num projeto também, um diretor aí emergente que estava fazendo um trabalho de conclusão de curso e fez um projetinho no Catarse. E eu usei a minha tipografia para criar a identidade desse projeto e ela também super funcionou. Vou mostrar ela aqui. Aplicação no projeto real. Então, aqui como que ficou o pôster. O pôster no Facebook, o pôster master. Chamava à noite, que chamamos de dia. Era super, super lindinho o projeto, super bonitinho. E eu usei a tipografia num outro contexto, descontextualizei ela e eu acho que ela funcionou. Trabalhei com essa coisa da linguagem da colagem, que eu gosto bastante também. E aí eu tive que adaptar, né? Adaptei para o Instagram, adaptei para o post do Facebook, criei o menu lá do Catarse, sabe? Para eles criarem a campanha. E até a cover também do Catarse. E é isso. E aí coloquei ela em prática num projeto real e foi bem legal, assim. Eu fiquei bem contente com o resultado. Eu tenho bastante trabalho para fazer ainda com essa tipografia. Eu tenho que desenvolver o set da Bold, eu tenho que arrumar a itálica, enfim, tenho que ampliar ela. É um trabalho que, assim, ele continua. Mas eu tô bem contente com o resultado. Assim, eu consegui descontextualizar ela, né? Eu tirei daquela coisa Quando eu fiz a aplicação do projeto real, eu consegui tirar ela daquela coisa Art Nouveau francesa. Tudo bem que eu estava falando de um diretor francês, mas eu consegui colocar na identidade dele, assim, eu fui para um outro extremo. Então, eu acho que ela funcionou e ficou interessante. Evidentemente é diferente, mas me lembra, ainda que remotamente, a Frutiger, né? Que tem essa falsa serifa, que é uma fonte muito equilibradinha, muito legível em qualquer escala, né? É bonito o trabalho. Obrigada. A minha preocupação era funcionar em vários meios e ela ter essa coisa da legibilidade na tela, né? Era muito importante também. E ela funcionou. Ela funciona pequena, ela funciona na tela grande. Talvez no futuro eu crie uma outra variável
mais display, só com as maiúsculas mesmo, só para trabalhar com título, com mais contraste, com a serifa mais presente. Eu tenho uns estudos aí, é capaz que eu faça, assim, porque eu acho que me faltou um pouco de ousadia até nesse projeto, sabe? Eu poderia ter sido um pouco mais ousada, assim. Então, como a tipografia ela ficou um pouco não tão ousada, eu tentei ousar na aplicação, né? Tentei trabalhar com cor, um projeto gráfico um pouco mais parrudo, assim. Mas foi um aprendizado interessante. Foi muito bom. Você se tornou uma super designer, na verdade. Muito obrigada. Sim, meu último comentário antes de a gente se despedir, assim, que tem algo que eu acho que é muito importante você ter passado no curso de design, esse entendimento de projeto, né? Não é só a criação, não é só um detalhe técnico, mas esse conjunto que a gente chama de projeto, que é o que dá essa consistência que transparece no teu trabalho, né? Muito bacana. Sim, eu fui construindo, eu fui trazendo, por isso que, assim, para mim, ter estudado, ter passado por universidade, ter feito mestrado, foi muito importante para mim. Tem muita gente autodidata, mas para mim, eu construí a minha maneira de trabalhar, não só trabalhando e tendo as experiências de trabalho, mas eu trouxe tudo que eu ia aprendendo e eu ia aplicando no meu trabalho ao mesmo tempo. Era uma troca constante, assim, sabe? E eu acho que continua sendo, porque a gente ter trabalhado desde antes do curso de design, daí antes do diplomado, te permite levar muito input para dentro da academia também. Quer dizer, é bidirecional. Exatamente. Né? Muito importante. Eu fui buscar o que eu estava precisando lá. Então, assim, me faltava essa coisa do projeto, da metodologia. Eu aprendi lá nos 2 cursos que eu fiz, né? E eu aprendi a trabalhar desse jeito também. Então, e aquelas, né? Aquelas sementinhas que foram plantadas quando eu estudei no Mackenzie. Então, assim, a questão da tipografia, a questão do branding, né? Que eu comecei a ter contato lá e eu fui continuar desenvolvendo. Então, assim, eu tive toda a base ali e aí eu continuei desenvolvendo. Então, assim, é uma evolução, na verdade, sabe? E ter ido para o Mackenzie, já trabalhando lá na área também, né? Como você falou também, eu fui buscar o que eu estava precisando. Então, cada vez eu queria mais. Eu sou muito curiosa, assim, eu sempre quero continuar estudando, mas eu sempre ia muito focada no que eu estava precisando, sabe? Claro. Isso foi muito importante, assim. Lúcia Gambelli, super obrigado. Prazerzaço falar com você aqui. A próxima vez tem que ser ao vivo, lá no campus, né? Que seja uma roda de conversa. Enfim, eu não queria fazer só de ex-orientando os meus, mas tem vários alunos de outros professores que perseguiram esse campo mais diferenciado no design, que é trabalhando com criação multimídia, criação de sites e apps, envolvidos com cinema, com animação, com motion design, etc. A gente podia fazer uma rodona, porque tem muitos alunos que ainda se interessam por esses temas, né? E espero que seja ao vivo e a cores. Tomara, quando o fim do mundo acabar, né? Adorei o fim do mundo acabar. Fantástico, vou roubar, tá? Quando o mundo acabar, a gente vai começar um mundo novo, né? Pois é. Né? Mas vai ser um prazer, eu vou sim, eu vou com o maior prazer. Bacana. Lúcia, super obrigado, beijão, sucesso. Outro. Obrigada. Tchau, tchau.